Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius, eu sou psicólogo e neste canal sou também seu professor. Hoje nós vamos estudar processo primário e processo secundário, a nossa aula 7 de psicanálise. É importante lembrar que esses dois processos foram distinguidos em a interpretação dos sonhos. Freud postulava que o inconsciente é constituído por uma energia psíquica proveniente das pulsões, as quais, operando conjuntamente com as representações que se formam no ego, caracterizam esses dois tipos de processamento psíquico. Ou seja, o processo primário é caracterizado pelo deslocamento e descarga da libido. Neste processo, a energia pulsional é livre, não ligada a uma representação, submetido então à lógica do inconsciente, ou seja, não há lógica referente à noção de tempo, espaço e contradições, etc. O inconsciente e o processo primário que está baseado nele, localizado nele, tem uma maneira própria de agir e de funcionar. Existem duas funções que estão presentes no processo primário. A função de deslocamento, que é o processo pelo qual uma carga afetiva ou uma representação é transferida do objeto originário para um segundo objeto, que passa a funcionar como uma alusão ao objeto originário. E a condensação, que é uma representação única que funciona como ponto comum a diversas cadeias associativas de representações. No caso, seriam 2 ou mais casos de deslocamentos. Lembrando que estamos falando do processo primário e o processo primário reside no plano inconsciente. Esses conceitos foram elaborados e distinguidos na primeira tópica. Lembrando que a primeira tópica é a divisão da mente entre o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Esse processo primário reside apenas no inconsciente. E para Freud, interpretar um sonho é o caminho para a descoberta dos conteúdos latentes no inconsciente do indivíduo. Então essas duas funções aqui de deslocamento e condensação, num primeiro momento, estão ligados aos sonhos. Então eu vou citar um exemplo para você entender bem como funciona a questão do deslocamento num sonho. Imagine que uma pessoa tenha um cônjuge que é muito sufocante, que é muito ciumento, que é muito possessivo. Então, a pessoa fica insatisfeita com a relação. Significa então que ela entrou num estado de desprazer, ou seja, está numa situação que gerou uma sobrecarga psíquica e ela precisa descarregar. Entretanto, ela tem internalizado valores simbólicos que não estão de acordo com a sua realidade, o que pode levá-la ao mecanismo de repressão. Pensamentos de que o casamento tem que ser para sempre, de que o cônjuge é um parceiro e não pode ser visto nunca como uma pessoa má ou que nunca pode ser confrontada. Então esse indivíduo dorme e sonha. Neste sonho, o indivíduo sonha que está dentro de um carro onde todos os vidros são fechados e ele começa a se sufocar. Então o carro com as janelas fechadas que está sufocando o indivíduo é um segundo objeto. Não é o objeto originário que causou a pulsão. Houve então um deslocamento. Agora, tirando a esfera do sonho, pode ser que haja sim um deslocamento enquanto a pessoa está acordada. Imagine que uma pessoa passe um estresse gigantesco no trabalho e quando chega em casa, esta mesma pessoa é cobrada pelo cônjuge de alguma coisa também. Esse estresse, essa raiva pode ser descontada no cônjuge, apesar de que o cônjuge não é o objeto originário causador do desprazer, do acúmulo de energia psíquica, da pulsão. Nesse caso também se caracteriza como deslocamento. A função é a mesma. No processo secundário, a energia psíquica está presa e circula de forma mais compacta, controlada, sempre ligada a alguma representação psíquica, mais precisamente aquelas que se situam no sistema pré-consciente consciente. Então nós estamos falando aqui de um processo que visa algo que tenha significado no mundo, no ambiente externo. Bem dizer, o processo primário é a energia pulsional andando livremente e o processo secundário seria a significação, a representação psíquica da energia pulsional para ela vir a se tornar um comportamento no ambiente externo. Em palavras mais poéticas, seria trazer a energia pulsional à vida.
Entretanto, uma questão interessante é que é o pré-consciente que tem essa função de analisar se a pulsão da forma que está vindo pode ser liberada, descarregada ou não, se ela pode vir com aquele significado ou não. Na primeira tópica, o pré-consciente é quem tem a função de filtragem. Então, resumindo, enquanto no processo primário as energias fluem livremente sem encontrar barreiras, porquanto seguem as leis que regem o inconsciente e o princípio do prazer, graças às funções da lei de deslocamento e condensação também, no processo secundário, as energias psíquicas com as respectivas significações e representações, operam diretamente ligadas ao princípio da realidade e determinam uma lógica de pensamento, dividindo-se assim em processo primário no inconsciente e processo secundário no pré-consciente/consciente. Cabe acrescentar uma observação. Ambos os processos foram descritos por Freud numa sequência de surgimento linear e temporal. O secundário sucedendo, ou seja, depois do primário. Então é isso, meu querido, minha querida, ficamos por aqui. Você pode me seguir nas redes sociais e se você quiser ter acesso a todos os slides de psicanálise, você pode clicar no link da Hotmart. Vou ficando por aqui e foi um enorme prazer transmitir conhecimento para você.